Olá, muito bom dia! Estamos chegando no seu domingo 9 de março de 2025 e veja o que preparamos para você. O preço da carne está caindo. Será que é sustentável ou é só essa onda da China? E é bom para o produtor também? O ovo no centro de uma crise mundial. Nós fomos atrás de respostas. Por que o ovo ficou tão caro? Que tal folhas fresquinhas colhidas no quintal de casa? Uma horta doméstica pode ser fácil e até divertida, viu? Vamos conhecer a história de uma mulher que ficou conhecida na internet por tocar berrante. E também um som com a cara de Goiás, a viola caipira. Uma tradição que sobreviveu a tecnologias e modismos. A China parou de comprar carne de 3 frigoríficos brasileiros, inclusive um aqui de Goiás. Com isso, a oferta no mercado interno deve aumentar. Em tese, o preço por aqui deveria cair. Mas, segundo especialistas, não deve cair muito não. Lucas Almeida conta pra gente. Dona Lindinalva é aposentada. Para ela, o preço da carne ainda continua salgado. Eu não achei barato. Cada dia que eu venho no açougue está mais caro. É tanto que eu estou levando retalho para fazer almôndega, porque está muito caro. A China suspendeu temporariamente a importação de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros, um deles de Goiás, de Mozarlândia. A decisão foi tomada pelas autoridades chinesas porque as empresas não teriam seguido as normas exigidas pela exportação. Ela não é um embargo do frigorífico, ela é um embargo da planta, né? No final de 2021, nós tivemos um embargo geral. A carne brasileira foi proibida de ser exportada para a China. Ficou 90 dias. Gerou um impacto muito grande. Esse impacto agora, logicamente, quando se fala de bloqueio, se fala em diminuição, né? São só 3 plantas, uma em Goiás, uma em Minas Gerais e uma em São Paulo. Mas esses frigoríficos, principalmente a JBS, que teve Mozarlândia bloqueada temporariamente, ele continua podendo exportar, mas com outras praças. A China é o principal país que compra a carne brasileira e a suspensão da importação interfere no preço que pode cair no mercado interno. Atualmente, a arroba do boi gordo gira em torno de R$ 318 e o quilo da carne de primeira pode ser encontrado a R$ 60 nos açougues. Mas essa situação pode mudar nos próximos dias. A redução é automática. Por quê? Porque quando se fala em China, qualquer movimentação é muito grande, é um gigante. Mas o Brasil, ele exporta apenas 30% do que ele produz, 70% fica aqui. Porque o brasileiro, ele consome muita carne, independente do poder de compra baixo, do produto estar alto, o brasileiro ele não fica sem a carne bovina, é muito complicado para ele ficar sem essa proteína. Então o que acontece? Essa diminuição ela vai ser automática, por quê? Porque esse boi está pronto. Esse boi está no pasto e ele está pronto. Ele ia ser abatido amanhã para ser exportado na quarta ou na quinta-feira. Esse boi pronto, ele gera custo para o produtor. Ele está gerando custo na fazenda, então ele vai abater esse boi de qualquer forma. Só que como não tem esse mercado externo para essa carne sair, ela vai ser jogada aqui dentro. Se essa mercadoria estocada, ela tiver em condição de consumo e vier para o mercado interno, certamente vai pressionar um mercado que já está com consumo bastante retraído. Com a oferta maior, certamente pressionará uma queda nos preços. Com a suspensão temporária das exportações, grande parte dos consumidores espera uma redução nos preços da carne. Além disso, um outro fator deve influenciar diretamente o preço nessa época do ano. Até a Semana Santa, grande parte das pessoas optam pelo consumo da carne branca, o que afeta diretamente o preço da carne vermelha. Considerando que isso se prolongue no longo prazo e que ela possa levar essa mesma exigência a outros frigoríficos, suspendendo a quantidade maior das suas importações, aí sim poderá haver uma mudança de preço no mercado interno. A suspensão afeta diretamente os frigoríficos, mas a estratégia do setor para evitar prejuízos é exportar para outros países. Em 2022, a China já havia adotado medidas parecidas, suspendendo a compra da carne brasileira para pressionar o mercado.
Cabe ao produtor ter uma cautela agora, maior ainda do que já estava acontecendo, porque o preço da arroba já estava em queda, e isso faz com que ele tenha que avaliar o seu planejamento dentro da propriedade, para saber como que ele vai se portar daqui para frente. Aí vai entrar na questão da gestão, e ele vai ter que buscar novas unidades frigoríficas para poder fazer esse tomada de preço, ou seja, melhorar a sua comercialização. De acordo com especialistas, essa é uma estratégia comum do governo chinês para tentar negociar preços mais baixos no mercado global. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne acredita que o diálogo com as autoridades chinesas pode resolver a questão. Enquanto isso, os consumidores acompanham de perto para saber se nos próximos dias vão pagar mais barato no churrasco. Tomara, porque nós está precisando, porque nós ganhamos o salário mínimo para comprar remédio e comprar alimento, não está dando. É um bifinho mais caro, né? A picanha muito cara. Mas vai baixar, com certeza vai baixar, porque é sempre assim, o mercado ele dita o preço. Se tem oferta, o preço cai, se não tem, o preço sobe. E é assim que funciona. Olha, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conhecer a história de uma mulher que faz história na internet tocando berrante. E também moda de viola, tradição que segue vivíssima em todo canto do Brasil. Estamos de volta e na Semana da Mulher nós vamos mostrar para você a história de uma estudante de Anápolis que ficou conhecida na internet por tocar berrante, uma coisa muito rara entre mulheres. Duda Berranteira, como é conhecida, aprendeu sozinha tocando em cavalgadas e rodeios. Hoje, além de soprar o berrante, a jovem planeja se formar em medicina veterinária, sem largar o mundo country, claro. Ela tem apenas 21 anos e já é uma das maiores berranteiras de Goiás. Maria Eduarda, mais conhecida como Duda Berranteira, se apaixonou por esse instrumento. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos por aí. Eu sempre fui apaixonada por fazenda e tal. Via as pessoas tocando berrante na fazenda, em eventos. Sempre tive essa paixão, essa vontade de aprender a tocar berrante. Mas nunca tive a oportunidade de ter um. E aprendi sozinha. Né, fui escutando pessoas tocar e fui tentando tocar também e consegui. Com o tempo foi aprimorando, sempre em busca de mais conhecimento para tocar esse instrumento. O berrante é uma corneta feita de chifres de boi ou de outros animais. É uma espécie de buzina usada desde a antiguidade. No Brasil, a prática foi inserida pelos tropeiros na época do Brasil Colônia e atualmente mantida a tradição por vaqueiros brasileiros para chamar o gado no campo ou durante o transporte do rebanho pelas comitivas. O toque do berrante é uma marca registrada no mundo country e também no rodeio, mas se engana que é apenas soprar nesse instrumento e obter um som. Ô Duda, por exemplo, são vários sons emitidos, não é mesmo? Com certeza. Nós temos 5 toques do berrante, né? O toque de saída, que é aquele para avisar os tropeiros que está na hora de sair com a boiada. O toque do estradão, que é para mostrar que a boiada já está ali no caminho, para dar uma aceleradinha nela. O toque do arrebatedouro, que é quando um perigo está ali na frente, um buraco ou uma cerca arrebentada, alguma coisa assim, então os tropeiros precisam ir. O toque da queima do alho, que eu confesso para vocês que é um dos meus preferidos, porque é a hora que o rango tá pronto. É a hora de chamar os tropeiros, porque o rango tá aí, tá preparado. E o floreio, que normalmente é um toque livre que o berranteiro faz para conquistar alguém, para mostrar mesmo a sua arte. Vamos mostrar então essa diferença nos toques, começando com o toque de saída, Duda. Tem também o toque do estradão. Mostra pra gente. Tem ainda o toque do rebatedouro. Tem um perigo à frente. Chega aquela hora do almoço em que a boia está pronta, porque é hora da queima do alho.
Para finalizar então, o floreio. E qual é o toque que a Duda mais gosta aí na hora? Que deixa aquela impressão digital sua? A Duda é tão apaixonada por esse mundo que, além de ser presença garantida em cavalgadas e festas de rodeio, decidiu também cursar medicina veterinária para ficar sempre no meio rural. Eu amo ir no rodeio, ficar lá, ver as competições, cavalgada, ver aquela energia toda da cavalgada, os cavaleiros acordando de manhã e arrumando seu cavalo para não morrer essa tradição, né? Essa tradição bonita do mundo agro, que é muito linda, que eu acho incrível. Essa paixão e dedicação ao berrante já possibilitou a ela momentos marcantes, como encontros com artistas de renome nacional, como o sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno. Ele até tentou tocar o berrante. Tá gemendo, o berrante tá gemendo. Outro momento que ficou na memória foi com Luan Pereira. Mas teve um que ela jamais vai esquecer: tocar berrante para Ana Castela durante um show da cantora. Eu sempre fui muito fã da Ana Castela. Fã da Ana Castela desde antes dela estourar na música pipoco mesmo, bem no comecinho da carreira dela. Já gostava muito e inspirava muito nela, porque ela mostrava muito essa vida do campo, né? Porque ela realmente gosta disso. Então, assim, eu era muito apaixonada. E aí, quando ela falou que ia vir em Anápolis, pra mim, falei, cara, eu preciso ir tocar berrante no show dela, eu preciso conhecer ela. Eu entrei no camarim do Luan Pereira, conversei com o Luan Pereira, fiquei lá conversando. O Marrone tava do lado e conversando também. Aí o Luan Pereira até autografou o meu berrante pra mim. O Marrone tentou tocar, só tentou assim, não deu muito conta não, mas tava no caminho. E aí foram marcos muito importantes para mim, coisas que eu realmente não vou esquecer tão cedo. Duda já faz planos para o futuro. A berranteira garante que quer conciliar a profissão que escolheu para a vida, de médica veterinária, com os rodeios e cavalgadas, sempre valorizando os tempos dos tropeiros. A minha ideia é não deixar o mundo do country acabar. Essa tradição bonita, né? Essa tradição natural, simples, né? Porque às vezes fica muito modinha, muito aquelas coisas, todo o povo querendo virar modinha. E a minha meta é mostrar para as pessoas que não é moda, é realmente uma tradição. Não deixar morrer, mostrar para as crianças que existe uma tradição bonita no agro, no mundo do campo, que elas não podem deixar morrer. Menina danada, hein? Sou Duda Berranteira, futura médica veterinária. Por falar nisso, esta semana minha filha, Laís, de 18 anos, está começando em Botucatu, no interior de São Paulo, o curso de medicina veterinária. Daqui 5 anos ela volta, se Deus quiser, para trabalhar aqui em Goiás, que eu não aguento ficar sem ela, não. Vamos lá, olha só. Falando sério agora, quem diria que o ovo, né, uma das proteínas mais comuns e mais baratas do Brasil, fosse estar no centro de uma crise mundial. Por aqui, o ovo subiu quase 50%. Em alguns países, os ovos simplesmente sumiram dos supermercados. Mas afinal, por que o ovo está tão caro? A gente foi tentar uma resposta. Quem diria que as altas temperaturas dos últimos meses do Brasil fossem interferir no preço do ovo? Um único ovo, está custando mais de R$1 nos supermercados e frutarias. Antigamente era R$ 9,90 a dúzia, agora está a média de R$13 a dúzia. Você estava me falando que tem gente que compra de unidade agora? Compra ovo de unidade, o dinheiro não dá para comprar meia dúzia, leva de unidade. Quanto é que custa um ovo lá no mercado? É R$1,25 a unidade. São muitas as explicações para a disparada no preço do ovo no Brasil. A principal é o calorão danado dos últimos meses. Com os termômetros nas alturas, as aves produzem menos e o consumo aumenta nessa época porque muitas famílias trocam a carne vermelha pelo ovo quando se aproxima da Semana Santa. É uma tradição no Brasil.
Só que esse ano, além da queda na produção e o aumento no consumo, o preço do ovo disparou por causa do aumento de 30% no preço do milho, principal ingrediente da ração nas granjas, e as embalagens que foram reajustadas em 100%. Para piorar, a gripe aviária, que vem devastando as granjas dos Estados Unidos desde 2022, fez com que os americanos comprassem boa parte dos ovos produzidos no Brasil. Gerente da divisão técnica da Ceasa, a Central de Abastecimento de Goiás, Josué Lopes, afirma que em um mês o preço do ovo subiu mais de 40%. A caixa do ovo branco grande, o chamado extra, subiu de R$ 155 para R$ 222 reais de janeiro para fevereiro. A questão do reajuste, por exemplo, de janeiro para fevereiro agora, desse ano, nós temos aí uma média de 40%. Né? O mesmo período do ano passado, ou seja, fevereiro com fevereiro, nós temos aí um reajuste de aproximadamente 27% do aumento, considerando o mesmo período do ano anterior. De acordo com informações da Ceasa, em fevereiro do ano passado, a caixa do ovo branco era vendida no atacado por R$ 170 reais. Hoje, sai por R$ 222 reais. De fevereiro de 2024 para fevereiro de 2025, o reajuste foi de 31,12%. A boa notícia é que o preço do ovo no mercado atacadista já começou a cair, principalmente aqui na Ceasa, em Goiânia. Mas o consumidor vai demorar um tempo para perceber a queda no preço lá nas feiras e nos mercados. A expectativa é de que o preço caia após a Semana Santa. É que nesse período muitas pessoas trocam a carne vermelha pelo ovo. Agora, a grande preocupação é que pelo menos 20% do ovo vendido e consumido em Goiás vem de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. A gripe aviária, que vem atingindo aí a produção em alguns países, virou uma preocupação. Isso porque o ovo que vinha para Goiás agora está sendo exportado. Exatamente. Então, o fator exportação também influenciou muito a questão da prática dos preços aqui, e com isso diminuiu também a aquisição desse produto lá fora, no caso de São Paulo e Minas, que vem para complementar o mercado em relação à questão da demanda. Temos uma produção considerável aqui dentro, entretanto, temos uma demanda que é maior. E agora, nesse período, início de aula, existe sim um aumento considerável também da demanda de consumo. E isso também influenciou também no aumento da demanda. E isso, claro, é a lei da oferta e procura. Então, aquele período comum da oscilação do preço por causa do início do ano e tudo mais, vai depender agora desse mercado de exportação. Sim, não sabemos, se normalizar por lá, tudo bem, mas se não, vai ficar ainda uma situação ainda ligeiramente instáveis. E pelo jeito, por causa da gripe aviária, os americanos vão continuar comprando boa parte da produção de ovos do Brasil. Nos Estados Unidos, a dúzia de ovos está custando, em algumas regiões, o equivalente a R$ 60 reais. Milhões de galinhas foram sacrificadas nos Estados Unidos por causa do vírus H5N1, o vírus da gripe aviária. Por isso, a produção de ovos caiu e os preços por lá também dispararam. Só do Brasil, os Estados Unidos já importaram mais de 220 toneladas de ovos, um aumento superior a 30% no volume de compras da proteína. No Brasil, a expectativa é que o preço do ovo comece a cair após a Semana Santa. Até lá, os preços devem continuar elevados. Nessa lanchonete que funciona na Ceasa, Central de Abastecimento de Goiás, são consumidos em média 720 ovos por dia, para preparar os salgados, bolos, pães e lanches. Apesar do aumento no preço no atacado, Reginaldo ainda não reajustou o valor das quitandas. No momento não, porque a gente tem um estoque ainda antigo de ovos, estamos agora deixando acabar esse estoque para a gente ver o que fazemos futuramente. Porque além do ovo, tiveram outros aumentos, né? Sim, no geral a carne, né? A carne aumentou muito, o café, né? O café hoje é um verão e aumentou também, mas no momento não passamos nada ainda. Se você pudesse cravar, a partir de quando o preço realmente vai começar a baixar, seria o quê? A partir de segunda quinzena de março, após a Semana Santa, né? Passou a Semana Santa, a partir de abril aí, e volta a produção normal, volta tudo à normalidade.
Do oferta e procura, né? E mesmo caro agora ainda é barato. Um ovo custar R$1 é barato. Não se compra nada com R$1 hoje em dia. Araguaia, em Bandeirantes, ali na região do Vale do Araguaia, mal começou depois da piracema, né? Que é o período de desova dos peixes. E já está fazendo história essa temporada. O guia de pesca Josevaldo Camargo estava acompanhando um grupo de turistas da região e eles conseguiram pescar uma piraíba gigante de 2,20 metros, a maior já registrada no rio Araguaia. E para mostrar que o negócio era de vera, que não é conversa de pescador, depois de fisgar o peixão, eles fotografaram, fizeram questão de fazer uma filmagem. Vamos até o finzinho aí desse VT pra gente... Aí o peixão, é o tamanho do bicho, a festa que foi. Impressionante, né? 2,20 metros é peixe para dar com pau, viu? E agora você vai conhecer a história de um homem, tira o peixe, de um homem que se dedica ao cultivo da terra, combinando preservação ambiental num assentamento quilombola. Este é o Chico da Roça, como é mais conhecido. Ele tinha apenas uma certeza quando colocou os pés na terra há 25 anos: plantar árvores. As crianças de escola, eles botam apelido na gente. Depois que bota, aí começaram a botar. Aí quando eles vão botar alguma coisa para mim, os meus netos mesmo, bota Chico da Roça. Aí aí pronto. Aí tudo que vai ver eu filmado, alguma coisa, eles logo falam que é Chico da Roça. Chico vive dentro de um assentamento em Campos dos Goitacazes. Tem cerca de 3.000 árvores plantadas. O plantio é consorciado com plantas de ciclo curto, além da criação de animais. Comecei a cavar nascente, 1 metro eu já encontrava água para tomar, né? Aqui. Então, então isso aqui, nós temos nascente aqui. Então esse aqui a gente vai ter que cuidar disso aqui, é uma maneira que a gente vai ter que cuidar. A gente vai ter que ter os animais, mas a gente vai ter um do mínimo. O desejo vem dando certo. Até agora, a propriedade, que possui 10 hectares, tem toda a produção vendida para a merenda escolar e outras instituições governamentais. O título de plantador de água se deve principalmente pelas proteções às nascentes na pequena propriedade. São 3 olhos d'água e todos recebem cercamento para evitar que animais acessem o local. Seu Francisco é um assentado aqui no Zumbi dos Palmares. Ele tem 10 hectares de terra que foi cedido para ele trabalhar e desses 10 hectares ele pegou 30%, 3 hectares, e está preservando, está reconstituindo a vegetação nativa com apoio da UENF, por exemplo, professores que doaram mudas para cá, e ele é um nato produtor de águas. Basicamente, as nascentes, né, que a gente fala de olhos d'água, né, elas são um afloramento, né, do lençol freático. Então, esse afloramento é uma área de preservação permanente, a gente chama de APP hídrica, né? E essas APPs, elas são protegidas pela legislação ambiental. Então, assim, por exemplo, a gente quando identifica um olho d'água, a gente tem que isolar essa área e, no mínimo, um raio de 50 metros tem que ter proteção, tá? Nenhuma intervenção nesse local e deve ser cercada. A proteção faz com que nunca falte água para os cultivos e a produção agrícola não tem influência em atividades sustentáveis. Assim, Francisco realiza o policultivo: abóbora, feijão, banana, laranja, entre outros. Plantei a semente, né? As laranjas lá, tudo, você vê que o mato que está lá foi depois da chuva agora, mas que está tudo limpinho. Lá em cima que está plantado as coisas lá, laranja nova e melancia, está tudo limpinho. Lá na beira da estrada, onde que eu estou botando água nos pés da abóbora, o projeto também, está tudo limpinho. O agricultor também atua na pecuária de corte com 30 animais. Todo o esterco produzido pela criação vai direto para uma compostagem que depois passa por processos de decomposição. Serve para a adubação das plantas. As mãos grossas de muito trabalho são marcas de uma vida dedicada à roça. Ele tem 67 anos e muita sintonia com a natureza. O agricultor conta que até conversa com as plantas. Para ele, esse é o resultado de tanta dedicação. O conforto térmico dentro da propriedade. Isso aqui foi plantado calculado.
Isso aqui não foi plantado assim de qualquer maneira. A gente calculou que aquela parte, aquela linha que vai para lá, aquela linha daqui para cá, que a água, que isso aqui ia ser nascente. A água estava lá na Tabua, bem longe, 500 metros lá, 300 metros lá para dentro. Aí a gente, não, isso aqui vai ser água. Então vamos plantar as árvores aqui no lugar que vai, na pontinha das nascentes, que a água vai vir para cá. E hoje está aí, 20 anos. Lavouras e preservação ambiental. Chico da Roça, como é conhecido, também poderia ser chamado de Chico das Águas, Chico da Natureza. A verdade é que a propriedade responde bem aos cuidados dele. E ele está feliz. Eu só tenho felicidade, cara. Isso eu falo todo dia, falo com os produtores aqui, falo com meus filhos, falo com meus genros, falo com as minhas filhas, com meus netos, que dos meus 60 anos de trabalho, foi esses 4 anos para 5 agora que nós ganhamos, a cidade ganhou a riqueza. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E agora vamos falar de uma ótima oportunidade para você que é recém-formado ou que está se formando em cursos voltados para o setor agropecuário. Estão abertas as inscrições para mais uma turma da Academia de Formação do Senar Goiás, com bolsas de até R$ 2.500. Olha que oportunidade. E conosco o Odilon Neto, gerente de inovação. Bem-vindo mais uma vez aqui, obrigado. Muito obrigado, Wagner. Então, como é que funciona isso? Explica pra gente como é que é essa academia. Isso mesmo, a Academia de Formação do Senar é um programa pioneiro aqui do Senar Goiás, idealizado pelo nosso presidente José Mário Schreiner, cujo principal objetivo é a capacitação, a formação de mão de obra de profissionais para poderem atuar como técnico de campo, levando a metodologia do Senar Goiás aí para os produtores do nosso estado. E quem é que pode participar? Quanto tempo dura esse curso? Enfim, quais são as... Isso mesmo, o programa tem duração de 6 meses, com a carga horária de 360 horas. Ao longo ali desses 6 meses, os bolsistas vão acompanhar os nossos técnicos de campo em visitas nas propriedades rurais assistidas pelo nosso programa Senar Mais. Vão também aprender a nossa metodologia, vão desenvolver uma trilha de aprendizado com capacitações, com atualizações, um conteúdo muito rico e muito valioso para que ele possa, ao final desses 6 meses, estar preparado para se credenciar e vir assumir uma vaga como técnico de campo do Senar Goiás. Deixa eu só reforçar, isso é para quem já é formado ou está se formando em agronomia, veterinária, por exemplo, ou mais que tipo de outros cursos? Isso, nós temos basicamente 3 tipos de bolsa. Nós temos a bolsa para nível técnico, a exemplo, técnica agropecuária, técnica zootecnia, técnica fruticultura. Tem a bolsas para graduandos, né, para aqueles que estão no 9º e no 10º período da faculdade, e também para quem já é formado. Tá? Temos essas 3 linhas de atuação. Nas mais diversas áreas aí, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, biologia, nutrição, podem estar acessando o nosso edital e lá tem a descrição de todas as vagas, de todos os pré-requisitos para a pessoa poder estar participando ali dessa seleção. Vamos reforçar então, como é que se inscreve? Isso, ele vai acessar o site do programa agrofuturi.sistemafaeg.org.br ou acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela, ler o edital na íntegra e fazer a sua inscrição. Tá? Lembrando que as inscrições até o dia 24 de março. E o bolsista que participa da Academia de Formação, ele ganha uma bolsa para poder custear as despesas, uma bolsa no valor de R$ 1.500 para quem é de nível técnico ou graduando e de R$ 2.500 para quem já é formado. Uma baita de uma oportunidade para quem está buscando aí inserir no mercado de trabalho e vir participar do setor agropecuário, que é o setor pujante do nosso estado. Obrigadão, Dilon. A gente que agradece. Bom domingo para você. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Olha só, cultivar alface em pequenos espaços é mais fácil do que você imagina, seja numa varanda, quintal ou até na cozinha. Essa hortaliça de crescimento rápido se adapta bem a diferentes ambientes e garante folhas frescas e saudáveis para o consumo de todo dia. Pensou em salada, lembrou da alface, a hortaliça queridinha dos cozinheiros, até porque ela combina com tudo. Além de muito nutritiva, ela também é bem fácil de produzir.
Dá para plantar até no quintal de casa. Vamos aprender? O Cícero será nosso professor. Ele trabalha com horta há mais de 15 anos. O espaço dele é dentro da cidade, em meio a vários prédios. O carro-chefe da horta dele é justamente a alface. E ele planta os 3 principais tipos: a alface americana, conhecida por suas folhas crocantes e cabeça firme, a alface roxa, que tem uma textura crocante e sabor suave, e a alface crespa, com folhas soltas e onduladas, muito usada em saladas. Para quem vai fazer um canteiro em casa, fica bem barato e aí produz com melhor qualidade, porque tem mais tempo para cuidar, né? Para quem planta num quintal pouca coisa, é muito fácil, tira com melhor qualidade. O primeiro passo para você plantar sua própria alface é escolher a que gosta mais, optando sempre por boas sementes. O segundo passo é a escolha do solo. A alface precisa de uma terra fértil, bem drenada e rica em matéria orgânica. O solo ideal para essa hortaliça é aquele que tem um pH ligeiramente ácido. Para ajudar na fertilidade, você pode usar adubos orgânicos, como a cama de frango, que garante a boa drenagem e favorece a retenção de nutrientes. O mais difícil é fazer o canteiro. Do mais, vem plantio, a preparação, cultivo, zelar, tirar o mato, né, porque vem muita praga, né? Assim, mas não é tão difícil. O terceiro passo é a escolha do local da plantação. Vasos podem ser usados, mas escolha recipientes com pelo menos 15 centímetros de profundidade para ajudar no desenvolvimento das raízes. Além disso, furos de drenagem são fundamentais para evitar o acúmulo de água. Iluminação também é importante. Para se desenvolver, a alface precisa de pelo menos 4 horas por dia de luz do sol direta. Temperaturas moderadas, entre 20 e 25 graus Celsius, são as recomendadas. Muito calor pode afetar o crescimento e o sabor das folhas. O quarto passo é plantar as sementes a uma profundidade de cerca de 10 centímetros. Também é importante deixar um espaço de 20 a 30 centímetros entre as plantas para permitir um crescimento adequado. Depois de plantadas, começa a fase mais demorada do processo, a de manutenção e cuidados com as mudas, com rega de água, adubação e controle de pragas. Umidade também é importante, mas atenção, o ideal é regar dia sim, dia não. O solo da alface precisa estar sempre úmido, mas não encharcado de água. O tempo de cultivo da alface varia de acordo com o tipo de semente, solo e condições climáticas. Mas na média, essa hortaliça pode ser colhida em cerca de 30 a 60 dias após o plantio. Durante esse período, você pode fazer a adubagem das mudas com produtos orgânicos ou caseiros, como humus de minhoca ou esterco de galinha, que é rico em nutrientes como o cálcio. O alface ela é complicado porque ela tem uma fase de formação e o ponto que ela pode ser colhida. Se deixar passar, ela já não pode ser mais comercializada, ela fica amarga, ela começa a pendoar, né? Então já não pode ser mais colhida para consumo. Ufa! Com todas essas dicas, agora é colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, para que a salada de todo dia seja com alface que você mesmo planta na sua horta caseira. Parece bom demais, bonita essa imagem que encerrou. Olha, no campo já faz tempo, a tecnologia faz toda a diferença. O uso de máquinas agrícolas modernas traz mais conforto e segurança e também mais produtividade. Quem ama uma roça sabe bem como é viver neste ambiente aqui. Como dizem por aí, é terra para mais de metro. Hoje, a colheita foi boa. São 108 toneladas de soja. Produto que já tem um destino certo, vai direto para São Paulo. E a lavoura, aos poucos, começa a responder às últimas chuvas. Olha isso aqui, ó, todo verdinho, quase que um tapete. Aqui a plantação é de milho, antes era de feijão. E para dar conta de tudo isso,
só mesmo um maquinário de ponta. Elas são gigantes e, claro, otimizam e muito trabalho. Enquanto uma colhe, a outra planta. Gabriel Duarte é coordenador comercial de uma grande empresa que vende este tipo de máquina. O preço para ter uma dessa pode variar de 200 mil a quase 4 milhões de reais. Este tipo de maquinário eles vendem principalmente para produtores daqui do DF, de Goiás e de Minas. Para o mercado é muito bom porque assim, o reflexo da máquina está crescendo é muito positivo, porque a máquina é a última coisa que o produtor investe. Primeiro ele vai comprar adubo, vai investir em fitossanitário, em várias coisas e a máquina é a última. Então se o produtor está com perspectiva de comprar é porque realmente o mercado está melhorando. E olha, essa briga entre os Estados Unidos e a China tem favorecido e muito o mercado local de venda de equipamentos. Os pequenos produtores rurais do DF estão investindo pesado em grandes maquinários, justamente por causa do conforto. E é o seguinte, para começar numa produção simples, tem que ter um kit de colheitadeira, plantadeira, pulverizador e trator. Custa em média uns 6 milhões de reais. Jaimir é produtor rural há 25 anos. Nos últimos 4, ele investiu só em maquinário 4 milhões de reais. Tem que investir porque senão não tem retorno, né? Infelizmente o clima pede isso, né? A janela que a gente tem é muito pouca. A janela de plantio, a janela de colheita, a gente que gosta de fazer o safrinha. Então você tem muito pouco tempo, né? Para colher e plantar. Então você tem que ter um maquinário grande, um maquinário que agiliza, né? Aqui ele planta principalmente a soja. E, segundo ele, o maquinário é sinônimo de conforto. Aqui dentro ele tem computador de bordo, piloto automático e ar-condicionado. A gente é produtor e a gente mesmo trabalha. Não é o funcionário que trabalha, a gente mesmo trabalha. Então é conforto. Eu tenho piloto automático, eu não dirijo. Eu tenho ar-condicionado, tenho rádio, né? Então, assim, é um conforto que a gente tem que ter. Olha, eu tô desde cedo trabalhando e... Não tá com uma gota de suor. Não, nem um suor, nem uma poeira. É muito incrível ver tudo isso dentro da cabine de um trator, né? Ar-condicionado, computador, câmbio automático, piloto automático. Caramba, que tecnologia e que diferença para um passado muito recente, né? Há bem pouco tempo, o trator era a imagem do desconforto. Olha só, e chegou ao fim a colheita da soja em Goiás e produtores já começaram o plantio do milho. O estado deve bater um novo recorde na colheita de grãos deste ano. James Mateus conta pra gente. Há 2 anos, o Luciano é gerente nesta fazenda em Montevidéu, na região sudoeste de Goiás. A propriedade tem uma área de 4.000 hectares. Cerca de 1.800 são usados para o plantio. Há uma semana, foi concluída a colheita no local. Como era esperado, foi uma safra recorde. Em média, foram colhidas 80 sacas por hectare. A gente colheu dentro do esperado, né, até um pouco mais rápido do que a safra passada. E assim, com relação à produtividade, foi meio que uma safra recorde sim, dentro do que a gente esperava. Para não perder tempo, logo após o fim da colheita de soja, já foi iniciado o plantio do milho na fazenda. A produtividade que a gente tende a ter, a expectativa por tudo que a gente faz, de manejo e tudo mais, é acima de 180. Agora em 2025, a safra goiana de cereais, leguminosas e oleaginosas deve bater recorde histórico. A estimativa é atingir 33,7 milhões de toneladas. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse número é 11,4% maior que a safra anterior. São 3,4 milhões de toneladas a mais. A precificação das principais commodities é positiva, principalmente com relação ao milho, em que a gente observa uma pressão no mercado externo que tem favorecido a precificação desse grão no mercado externo. Além disso, a soja também se encontra com relação à precificação em um momento positivo, principalmente devido às sanções econômicas que estão sendo impostas principalmente pelo mercado asiático em relação aos Estados Unidos. Isso irá proporcionar
uma vantagem competitiva a outros potenciais fornecedores, inclusive o Brasil e o estado de Goiás, que ainda tem como principal destino das suas exportações de grãos os países asiáticos, principalmente a China. Goiás é o quarto maior produtor de grãos do Brasil, responsável por 10,5% dos produtos agrícolas do país. Para esta safra de soja, a produção esperada é de 18,7 milhões de toneladas, um aumento de 11,7% em comparação à safra anterior. A produção nacional de soja deve atingir 166 milhões de toneladas. O rendimento médio das lavouras deve chegar a 3.840 quilos por hectare, contra 3.660 quilos por hectare colhidos no ano passado. Além disso, as condições climáticas e também as tecnologias que estão sendo adotadas pelos produtores têm permitido avanços significativos na produção do estado de Goiás. Além disso, o fato de que a gente observa uma substituição das áreas em pastagens degradadas por áreas agrícolas também tem aumentado a produção no estado de Goiás, colocando o nosso estado como um dos principais players mundiais na comercialização dos grãos. Segundo a CEAPA, a expectativa para este ano de 2025 é de aumento da demanda interna por milho nacional e, consequentemente, a redução da oferta do cereal para comercialização no mercado internacional. A estimativa é de que a produção de milho em Goiás cresça mais do que a produção nacional. A expectativa é de um aumento de 12,7%, sendo colhidos 12,7 milhões de toneladas. Já a produção nacional deve crescer apenas 3,3%, sendo colhidos no total quase 120 milhões de toneladas. Foi uma safra muito satisfatória e com certeza eu acho que com a luminosidade, o tempo mais seco durante a colheita, agora em fevereiro, ajudou também nos avanços do plantio da safrinha. Então realmente agora a expectativa se renova para a safrinha, precisamos de chuva, estamos alguns dias já sem chuva na nossa região, uns 9, 10 dias já em alguns lugares sem chuva, e estamos contando com chuva, se Deus quiser, nos próximos dias para o milho se estabelecer bem e com certeza esperando uma safrinha boa, uma produtividade boa nas regiões que são acostumadas a plantar safrinha. Com o plantio concluído, o Luciano planeja iniciar a colheita do milho no próximo mês de junho. E vamos à cotação dos produtos agropecuários da semana. Estamos aqui no telão. Começamos com o milho. Vamos lá. Cotação do milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Jataí, R$ 72,00. Em Rio Verde, R$ 64,50. Diferença grande, hein? Variação da semana em Goiás, 3,4%. Cotação agora da soja, preço médio da semana, saca de 60 quilos. Em Morrinhos, R$ 111,50. Em Campo Alegre, R$ 108,50. Variação da semana, 0,9%. E agora a cotação do boi, preço médio semanal, @à vista. Em Jataí, R$ 290,00. Na cidade ocidental, no entorno de Brasília, R$ 285,00. Variação da semana em Goiás, 0,3%, quase insignificante. E acompanhe agora um recadinho especial da Manuela Queiroz para você. Quando a Bruna da Connect Car está aqui, vocês já sabem que tem coisa boa, condição excelente para você comprar aquele carro dos sonhos. Bruna, bom dia. Bom dia, Conta Manuela. pra gente. Tô sabendo que tem preço excelente e entrada maravilhosa também. Isso mesmo, Manuela. Não só a entrada maravilhosa, mas também nós pegamos o carro, pegamos a moto. Às vezes, Manuela, tem cliente que nos procura. Bruna, meu carro é velhinho, concessionária nenhuma quer pegar. Pode ir na Connect Car que a gente pega assim, realiza o seu sonho. Olha que maravilha. E depois para pagar também tem condições facilitadas. Tem sim, o cliente pode pagar em até 60 vezes o financiamento. Você não precisa comprovar a renda para ter seu crédito aprovado, nem ter residência própria, que é muita facilidade, né? Ô, Bruna, agora me fala uma coisa. Muita gente do interior, às vezes, fica querendo, que o pessoal que está nos assistindo no interior consegue comprar também. Consegue sim, Manuela, e nós também facilitamos. Às vezes o cliente não quer pegar a estrada, a gente leva o carro até você. Que maravilha, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, o endereço, Avenida C1, no Jardim América, o telefone 984356664, Connect Car, é o lugar que você vai realizar o seu sonho. Obrigada. Obrigada, Manuela, nós vamos te esperar lá. Valeu, Manuela. Olha, um som que é a cara das raízes do povo goiano, a viola caipira.
E a gente te mostra agora que essa tradição continua muito viva e cada vez mais valorizada por grupos de tocadores. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero e meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Assim diz os versos da canção de Elias Muniz, eternizada nas vozes de João Mineiro e Marciano. Só que o choro hoje aqui é de alegria, viu? Então bora lá, chora a viola! Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero e meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Onde tem uma viola chorando, tem gente reunida sorrindo. A gente percebe o quê? Que onde tem uma roda de viola, existe harmonia, né? Existe paz, existe alegria, então existe contentamento. Então, tanto é que a gente resolveu fazer essa união exatamente baseado no quê? No todo mundo em gostar da viola. As modas de viola são mágicas. Tem o poder de transportar a gente no tempo. A viola remete a gente a toda a história, todo o início da vida, né? Meu pai foi violeiro, meu pai foi catireiro. Desde criança, né, eu participei, não diretamente como violeiro, mas assistente dessas rodas de viola. Então, quando a gente percebe, quando a gente pega uma viola, tá, essa viola leva a gente para o interior. Então, é uma viagem ao passado, é uma viagem à cultura, é uma viagem ao referencial histórico nosso, lá do começo, né, de toda a nossa vida, de toda a existência da gente na roça, do interior. E assim, é um clima muito gostoso, a gente percebe uma leveza na alma e no espírito tocando viola. O Grupo 10 Cordas é um resgate de tudo isso. Uma homenagem ao passado para preservar para as futuras gerações nossas tradições. Um presente. Quem tem mulher que namora, quem tem boi embarcador, quem tem a roça no mar, não me chama que eu dou. Eu tiro a roça no mar, sua agora melhora. E o boi embarcador, eu conto ele da escola. Da mulher namoradeira, pode vir que nós namora. Contrabaixo, acordeon. Opa, lá ela, a viola. O violeiro é seu Miguel, de 74 anos, nascido no rancho, em Séries. Apreciador de uma boa moda de viola desde que era Miguelzinho. Um dia eu estava dormindo, chegou um violãozinho lá em casa, eu estava dormindo na caminha da sala, e eles tocando lá, eu peguei e falei assim pro meu irmão: ô meu padrinho, esse violãozinho sabe tocar Perdi Meu Amor? Ele falou: sabe. Foi assim o meu começo, ali foi a minha alavancada, né? Que imagina bem, que não tinha, nossa, 4 anos eu tinha. Aí com 8 anos eu já tocava com folias e tal, tinha que montar nos cavalos para ir, que eu não tinha condições de andar muito, as folias eram longe, a gente andava muito, né? Aí lá em casa a música é um câncer que nunca vai sarar, porque a gente não quer que sara. Mas como pode um sujeito goiano, que teve 15 irmãos, não formar uma dupla sertaneja? Isso a gente resolve num instante, com um membro da própria orquestra. O tocador de viola Geraldo Luiz, mais conhecido como Zé Trovão. Com vocês, pela primeira vez na televisão, Zé Trovão e Miguel, a junção da viola e do violão para tocar seu coração. Fizemos a última viagem, fui lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Um instrumento, um sem fim de histórias.
E de história também, com H maiúsculo. A viola chegou ao Brasil junto com os portugueses. De cara, cativou os índios. Dali para frente, através do tempo, foi ganhando mais e mais e mais e mais ouvidos. Ouvidos e tocadores. A viola chegando no Brasil, ela anda no lombo de burro, ela anda no carro de boi, né? Então ela tem um espalhamento praticamente por todo o território brasileiro, né? Ou do que futuramente viria a ser o Brasil desde o século XVIII. Como pode a viola combinar tanto com a gente, com o nosso jeito de ser? Mas eu defendo que o instrumento é igual piqui. Tem em outras terras, mas o nosso é sem igual. Bom, é hora de pegar a viola, botar na sacola e ir. Mas antes, uma vez mais, chora a viola em Goiás. Alô, Goiânia, alô, Goiás, alô, alô, Goiânia, alô, alô, Goiás. A viola está chegando, que lindas cordas sinais, de festança e alegria, harmonia e muita paz. Bem tocada, é o trem mais bonito do mundo, a viola caipira. E com a viola caipira a gente encerra o Agro Record de hoje. A gente vai embora, eu volto amanhã no Goiás Record. Um bom domingo para você, para toda a sua família e até amanhã. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno